gente vai falar agora, gente, sobre o segredo para ficar em forma e se ver livre, né, daquele terrível efeito sanfona, né, que engorda, emagrece. Segundo os profissionais, a solução é mudar o comportamento com consistência e disciplina, mas eu sei que não é fácil, viu? Vamos falar sobre esse assunto com a endocrinologista, doutora Adriana Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao RF News. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer. Olha, os efeitos sanfona, né, da pessoa que engorda e emagrece, podem estar relacionados aí a dietas mirabolantes, né, ou também algum problema, né, algum problema hormonal, né? Sim. Assim, numa primeira abordagem da pessoa com obesidade, faz parte uma investigação hormonal de fato, né? Porque muitas vezes você adequando, você equilibrando essa questão hormonal, você já tem um pontapé, ao menos, para o tratamento dessa obesidade. Mas eu diria que isso é uma pequena parcela da população. Os principais casos de obesidade que a gente encontra na nossa população é o que a gente chama de uma obesidade de origem exógena, ou seja, é daquilo que eu consumo, né? As obesidades que têm um fundo hormonal, como você citou, são as chamadas obesidades endógenas, e essas realmente têm uma frequência muito baixa na população. Sem dúvida, né? Mas às vezes a pessoa vê que está engordando, não sabe por quê, e ali descobre um hipotiroidismo e o hipertiroidismo que emagrece, né? Doenças relacionadas à tireoide, que você disse que é uma pequena parcela da população. Então, a grande parcela da população que engorda ou tem ali uma tendência mesmo a realmente ganhar peso ou come muito. Né? E aí as pessoas começam a recorrer àqueles meios, né, das dietas mirabolantes, como a gente viu nas redes sociais, até falamos aqui sobre isso já, a dieta da lua, aquela pessoa que pega um shot de vinagre e toma, achando que aquilo ali vai ajudar. Como que a gente pode fugir dessas dietas que não vão levar uma consistência ali de um corpo, né, saudável e, na realidade, seguir uma dieta que a pessoa possa ter a vida inteira? Perfeito, é isso aí. Na verdade, assim, eu acho que parte do entendimento que a obesidade em si, ela é uma doença crônica. O que significa uma doença crônica? É aquela que, a princípio, não tem cura, tem um controle, né? Então, toda vez que eu busco o tratamento da obesidade por dietas assim, mirabolantes, as chamadas dietas da moda, a chance de falha é muito pequena, né? Ou, desculpe, pelo contrário, a chance de sucesso é muito pequena, a chance de falha é muito grande. Primeiro porque normalmente são dietas muito restritivas, as dietas restritivas elas acabam tendo um impacto muito grande no consumo de calorias, normalmente são dietas muito baixas em calorias, né? Isso faz com que meu corpo também dificilmente se adeque a isso e ele necessariamente lança sinais para que você volte a comer mais, né? Porque aquilo não é nem um pouco saudável para o corpo, né? Uma dieta muito restritiva. E assim é o que você já havia citado, a questão do efeito sanfona, né? Então, eu tenho dietas muito restritivas, de baixo consumo de calorias, são dietas que normalmente eu não consigo persistir nela, porque são dietas difíceis de serem seguidas, né? E logo quando eu tenho à disposição a minha alimentação, eu já volto então a consumir alimentos calóricos em excesso, o que faz com que eu engorde novamente tudo de novo. A gente sabe que até podem gerar ali uma perda de peso, mas isso ocorre à custa de processos metabólicos não saudáveis e não sustentáveis no longo prazo. Aí tem aquela questão, né? Como comer o chocolatinho? Porque as mulheres, principalmente, né? Vamos falar aqui da tensão pré-menstrual, que é muito importante também naquele momento, que gera uma ansiedade, né, causada pela essa ansiedade, a gente sempre busca um docinho a mais, e aí às vezes acaba perdendo a compostura, colocando o pé na jaca, literalmente. E como que a gente pode conseguir substituir, né, esses docinhos por algo na nossa dieta que ajudem aí a tirar essa vontade, né, de comer doce e que ajuda no processo aí de ganho de peso, né?
O doce é um alimento que é altamente viciante, né? É sabido já que ele tem a capacidade de liberar algumas substâncias que dão a sensação de prazer e que nos faz, assim, de fato, buscar cada vez mais esse prazer, algo muito semelhante que acontece, com, por exemplo, com as drogas ilícitas, né? Então, o que eu diria assim, a gente, idealmente, se eu estou diante de um quadro de obesidade, a primeira conduta é modular o meu paladar. Isso é algo que se constrói com a força do hábito, de fato, né? Se eu tenho um paladar sempre muito adocicado, essa necessidade de doce vai ser recorrente, né? Você disse bem, na TPM, naquelas situações onde a mulher está passando no período pré-menstrual, eventualmente a gente tem um desejo aumentado por doces, né? Aí a gente até pode buscar, por exemplo, nas frutas, existem frutas que têm um paladar mais adocicado, como a banana, por exemplo, como a manga, por exemplo, né? Uma alternativa. Mas, de todo modo, assim, o problema não é do chocolate em si, mas sim que parte ele faz no todo da minha alimentação, né? Então, a minha dica seria essa, a princípio, não colocar o chocolate como vilão, comer com moderação, mas sempre tentar modular meu paladar. Eu preciso ensinar meu paladar que existem outros sabores também, né? E tentar trazer para uma dieta um pouquinho com menor consumo de açúcar. Isso vai fazer com que esse meu desejo, essa minha busca, assim, até exagerada muitas vezes por doce, diminua um pouquinho e fique mais sob o meu controle. Isso é fundamental, né? A gente sabe que perder peso é diferente de emagrecer também, falando na questão ali de ganhar a massa magra, né? Perder peso é reduzir os números na balança, mas você pode se livrar da gordura. E o que você disse, eu acho que vale muito. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta que eu como ali muito doce durante o dia e quando eu acho que realmente é uma disciplina mesmo. No primeiro mês você tira aquela quantidade de doce. Claro que no começo você vai ter aquela abstinência mesmo da falta de doce, mas vai chegar um momento que você passa a não sentir tanta necessidade. Então, quanto mais doce eu como, mais vontade de comer doce eu tenho. É isso mesmo ou eu estou errada? Tá certíssima. E eu adicionaria uma outra informação. Os doces, em geral, eles não são só ricos em açúcar, né? Como você falou, eles são muito ricos em gordura. Ou seja, são alimentos altamente calóricos, né? Com muita densidade calórica, a gente fala, né? E fora justamente a questão do próprio doce, a própria questão, veja, até para quem é magro, a gente pode transpor essa informação, né? Consumir doce em excessos, metabolicamente falando, também não é saudável para o corpo. Consumir de forma moderada, consumir como uma sobremesa, por exemplo, para quem não está passando por uma dieta, né? É adequado, faz parte de hábitos saudáveis. E aí a gente nem precisa muito longe, é o que a gente ensina às nossas crianças, a pirâmide, os adultos também, a pirâmide alimentar, né? A base da nossa pirâmide, que são o consumo de carboidratos, especialmente carboidratos ricos em fibras, que são aqueles integrais. Depois a gente vem no segundo andar da pirâmide, o consumo de legumes, verduras e frutas. Depois a gente entra com as proteínas derivadas dos lácteos, proteínas animais, as proteínas vegetais, que seriam as leguminosas, e lá na pontinha da minha pirâmide é que constariam os doces, né, que seriam fontes de açúcares e gorduras. Então, se eu tenho uma dieta equilibrada, mais ou menos baseada no que a gente mostra lá graficamente pela pirâmide alimentar, eu vou ter uma dieta equilibrada, não vou ter, a princípio, consequências ruins Grande dessa franquia de alimentação, doces do como país. obesidade, por exemplo. Sem dúvida. É importantíssimo a gente falar também sobre, só para a gente finalizar, aí na última pergunta, sobre a questão do uso dos emagrecedores. Hoje em dia temos uma tecnologia vasta aí nessa área, temos a utilização também até do Ozempic, que é um remédio ali que é injetável, que tem sido utilizado. Outros remédios também que ajudam no emagrecimento estão sendo mais utilizados. Quando o remédio é necessário e quando as pessoas podem utilizar. É claro que sempre com a orientação de um médico. Isso. Eu acho que a premissa é essa, eu preciso ter uma avaliação médica, né? E lembrar que sempre a medicação, ela faz parte de todo um plano terapêutico, né? Que inclui mudanças de hábitos alimentares e prática de esporte, né?
O tratamento medicamentoso para obesidade é algo que a gente comemora na ciência, né? Porque se eu digo que a obesidade é uma doença crônica, é importante que eu tenha um recurso terapêutico para isso, como eu tenho para o diabetes, como eu tenho para a hipertensão, né? Então, há uma linha grande de estudos nesse sentido, né? Essas medicações que a gente chama de análogo GLP-1 são medicações que entraram a princípio, indicados para o diabetes tipo 2, mas que se mostraram bem efetivos na perda de peso. Tem os efeitos colaterais que precisam ser monitorados pelo médico, mas eu diria que, a princípio, a indicação seria validada pelo médico, quer dizer, que elabora um plano terapêutico aliado com a nutricionista, para que a gente tenha começo, meio e fim, para que a gente atinja o objetivo do nosso tratamento, né? Usar esses emagrecedores sem estar atrelado a um plano terapêutico, isso é também, como a gente falou em relação às dietas da moda, algo que tem uma chance muito grande de falhar, porque o medicamento em si, ele vai ajudar inicialmente, mas não vai perdurar se não tiver atrelado com outras mudanças, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos para essas medicações, sem dúvida, a gente precisa deles, né? E tem outras medicações aí em breve chegando no mercado, mas que de todo modo para algumas pessoas e tem que ser acompanhada pelo médico e tem que fazer parte de todo um conjunto de plano terapêutico para que ele seja efetivo, né? E para que esse tratamento seja bem sucedido. Tá certo, doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Então é aquela velha máxima, né? Sempre a orientação do seu médico em primeiro lugar. Obrigada, excelente noite para você.